E aí, beleza? Na represa, suave na nave, nos calores que estão fazendo ultimamente, uma represa não seria tão ruim, não é mesmo? Muito bem, galera linda do meu coração, aula 6 de orientação a objetos. Eu achei que daria umas 4 ou 5 aulas no máximo. A gente está entrando na aula 6. Hoje a gente vai falar algumas coisas importantes também, necessárias e essenciais para dar continuidade ao nosso conteúdo. E eu tenho certeza que na próxima aula aí sim a gente vai compilar todo esse conteúdo dentro de uma aplicação muito simples, tá? A gente vai criar uma aplicação para entender o que é uma classe na prática, o que é um atributo na prática, o que é um método na prática e o que é um objeto na prática. Acabaram então os conceitos, Heitor? Claro que não! Tem muito mais coisas para a gente ver ainda. Veremos isso em aulas próximas. Tá? Em algumas aulas a gente tem falado sobre... Eu esqueci agora. Estrutura organizacional. Ou organização estrutural, alguma coisa assim. Falamos de classe, que é o cerne do negócio. Falamos de atributos, falamos de métodos. Eu não sei se foi necessariamente nessa ordem. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas importantes, sobre objeto. E caso a aula não fique tão extensa, a gente também vai falar sobre objetos e atributos e métodos de instância e atributos e métodos estáticos, diferenciar cada um deles e partir para a porrada. Então bora, sem ficar enchendo o saco, sem ficar enrolando, vamos embora estudar. Hoje nós vamos falar sobre um objeto. Enfim, falaremos de um objeto. O que é um objeto? O que é um objeto? É a instância de uma classe. Quando eu falar instância, quer dizer que o objeto ele é algo que pertence àquela classe. Seria como se eu posso dizer que ele é um filhinho daquela classe, tá? Ou a classe gerou aquele negócio. Então, todas as vezes que eu falar instância, quer dizer que eu estou criando um objeto, tá? É o objeto que vai representar algo, tá? Que é do mundo físico ou do mundo, um conceito físico ou algo mais conceitual, quero dizer. Por exemplo, é um objeto que pode representar uma bola, um objeto que pode representar uma viagem. Uma bola você consegue até pegar, né? Mas uma viagem você não consegue pegar, é um conceito, é algo mais abstrato. O objeto, ele possui um conceito muito bem definido, tá? Em um software. Então ele vai ser muito bem definido em um software. Pensa comigo aqui rapidamente. Você tem um caixa dentro de um software. Geralmente esse caixa precisa de uma conta. Essa conta pode ser de água, energia, telefone. Então o objeto vai representar essas coisas. Então você precisa de um objeto para ser efetivamente essas coisinhas dentro de uma instância, tá? Bem tranquilo. A definição de objeto é o quê? Instância de uma classe. Então, quando eu vou nomear um objeto, e isso aqui precisa ficar muito importante, como eu vou nomear um objeto, vou até escrever para nomear um objeto, é importante usar um substantivo. Ok? Basicamente, é o que você precisa saber sobre o objeto. Tem outra coisa que a gente precisa falar sobre o objeto, que é estado de um objeto. O que é um estado de um objeto? É o processo de mudança de valores de um objeto. Todas as vezes que um objeto muda de valor, ele muda o seu estado. Todas as vezes que um objeto muda de valor, ele muda o seu estado. Tem uma definição bonitinha sobre o estado de um objeto? Tem, e eu vou ler aqui para vocês. O estado de um objeto é o conjunto de valores dos seus atributos em um determinado momento.
Esses valores podem mudar a qualquer momento e em qualquer quantidade, sob qualquer circunstância. O objeto pode ter quantos estados necessitar enquanto estiver em execução. A gente resume isso como: estado de um objeto é o processo de mudança de um objeto. Um exemplo bem besta, tá? Suponha que a gente tem um objeto idade. Essa idade a gente coloca em 30. Se eu mudar para 35, eu mudei o estado desse objeto. Se eu mudar para 40, eu mudei o estado desse objeto de novo. Esse processo vai podendo ser feito enquanto esse objeto estiver em execução. Para em execução, não tem mudança de estado, tá? O estado de um objeto é ligado somente aos seus atributos. Exemplo: suponha que você tem um atributo de nome, tá? E esse nome a gente nomeia com João. Temos um atributo matrícula, e esse atributo matrícula a gente vai atribuir um valor de 15, tá? Só esses dois é suficiente. Eu vou botar mais um. Vamos lá. Situação. Vamos botar aqui aprovado. Beleza? Eu tenho aqui uma situação. Se eu alterar a situação para reprovado, aqui eu estou mudando o estado do objeto. O estado do objeto saiu de aprovado para reprovado. Então entenda que estado de um objeto é o processo de mudança de valor de um objeto. Opa! Beleza? Aqui não tem edição, então você viu essa falhazinha. Outro detalhe importante: identidade de um objeto. O que é a identidade de um objeto? É o processo de determinar se dois objetos são ou não são iguais. Esse é o processo de identidade de um objeto. É o processo de testar se dois objetos são iguais ou não. Então, esse é a parada. Como eu testo isso, tá? Ele é testado em classes diferentes. Por padrão, na verdade, voltando um pouquinho, por padrão todo objeto é único, beleza? Todo objeto é único. Então, em duas classes diferentes, eu posso ter objetos que tenham o mesmo valor, o mesmo estado. Então, eu posso comparar se dois objetos são iguais. Para isso, eu vou usar o método chamado equals, tá bom? Por hoje, é o que você precisa saber. Quando a gente vir um exemplo prático, eu vou mostrar para você exatamente o que é esse método equals. Ok, beleza. Sobre objetos, o que você precisa saber é: objeto é a instância de uma classe. E para nomear um objeto, vamos usar substantivo. O estado de objeto é o processo de mudança de valores de um objeto, está ligado somente aos atributos. Ou seja, eu mudo o estado de um objeto se eu mudar os valores desse objeto. E a identidade de objeto é testar se dois objetos diferentes possuem valores iguais, ou se dois objetos são iguais ou não. E a gente usa para isso o método equals. Ok, beleza. Chegamos em 9 minutos de aula. Eu vou tratar com vocês mais um conceito, eu acredito que vai mais uns 5 minutinhos. Dá uma pausa, toma uma água, porque eu sei que é um saco ver vídeo grande, tá? Então dá uma paradinha, toma uma água e a gente vai ver agora dois conceitos importantes. Atributos, eu vou botar aqui, ó. Tipos de atributos e métodos. Nós temos dois tipos de atributos e métodos: um atributo de instância e um atributo que é estático. A gente vai diferenciar tudo isso, tanto atributo quanto método, são de instância e estático, tá bom? Vamos defini-los e vamos diferenciar. Vamos começar dos atributos.
Como eu disse, atributos podem ser de instância. O que é um atributo de instância? É um atributo que é definido na classe, mas pertence ao objeto. Atributo de instância, definido na classe, mas pertence ao objeto. Logo, ele só pode ser utilizado por um objeto. Outra vantagem de um atributo de instância. Permite que se tenha valores distintos para os atributos. Por exemplo, pensa aí que você tem um atributo nome. Então, um primeiro exemplo você fala, pô, o nome é Paloma. No segundo exemplo você vai falar assim, não, eu quero Diogo. Então você tem dois objetos, dois valores diferentes para atributos, para o mesmo atributo. Então você tem um atributo nome e você pode ter vários valores diferentes. Isso é um atributo de instância. Ele permite que você tenha isso dessa forma. Então, como eu disse, teremos valores iguais, valores distintos para objetos ou para atributos iguais. Então ele possibilita ter até mesmo valores, tá? Você pode até ter os mesmos valores para objetos diferentes, porque eles são atributos de instância. O atributo de instância é o padrão. Quando você cria um atributo, ele é o padrão. A gente vai aprender a criar atributo na próxima aula. Ou um atributo estático, deixa eu só copiar para colar e já ganhar tempo nos espaços. Um atributo estático, ele não, ele já é diferente. Um atributo estático pertence à classe. Desliga. Pertence à classe. E é isso que acontece. Ele só pode ser usado a partir daquela classe. E ele pode ser acessado por objeto, mas não é recomendado. Então vamos pensar aqui rapidão. Um atributo estático, ele pertence à classe. Isso é fato. Você pode até acessá-lo por meio de um objeto, mas não é recomendado. Então, como ele pertence à classe, todos os valores armazenados são iguais para todos os objetos. Um atributo estático, todos os objetos possuem o mesmo valor. Lembre-se disso. Então pensa aí agora num atributo chamado quantidade de olhos, numa classe pessoa. Todas as pessoas naturalmente têm 2 olhos. Então um atributo será estático. Então, uma coisa que eu preciso entender é, quando for criar um atributo estático, deve-se utilizar a palavra reservada static. Agora eu vou trazer 2 exemplos, tá? Um exemplo de atributo estático e um exemplo de atributo de instância. Exemplo, então aqui se eu fizer isso, string nome. Isso daqui é um atributo de instância. Esse é o padrão, tá bom? Se eu fizer isso daqui, static int, quantidade, olhos, aqui eu tenho um atributo estático. Entenderam a diferença? Atributo de instância é definido na classe, pertence ao objeto. Atributo estático pertence à classe.
Atributo de instância permite que se tenha valores distintos para os mesmos atributos. Estático tem os mesmos valores para todos os objetos, independente do objeto. E o de instância é o padrão. E o estático eu devo usar a palavra reservada static. Então aqui eu tenho dois exemplos. Static, esse daqui é um método, um atributo estático. Esse é um string, é um atributo de instância. Por fim, a gente vai ter as mesmas coisas com os métodos. O que é um método? Deixa eu só fazer uma parada importante aqui. Eu vou ter método de instância, que ele é a mesma coisa. Ele é definido na classe, mas é acessado pelo objeto. Então, a execução do método pode ser executada pelo objeto. Esse é um método de instância. O método de instância, ele não armazena valores. Como padrão, o método não armazena valor. Então, o que acontece? Objetos distintos podem ter o mesmo comportamento em métodos de instância. E método de instância é o padrão. E a gente vem para o estático com a mesma ideia. O método estático pertence à classe, deve ser acessado. Deve ser acessado diretamente através da classe, tá? Todos os objetos, deixa eu só fazer aqui, todos os objetos terão o mesmo comportamento. Todos os objetos terão o mesmo comportamento e quando eu for criar um método estático, eu devo usar a palavra reservada static. Exemplo. Public pular. Esse aqui é um método de instância. É o padrão, é o que a gente usa normalmente. Se eu quiser um método estático, eu vou usar a mesma parada. Static public falar. Esse daqui é um método de estático. Então aqui eu tenho um método de instância. E aqui eu tenho um método estático. Então esses são os dois tipos de métodos e atributos que a gente tem que ter. Se você perceber, os métodos de instância e os métodos estáticos, eles funcionam praticamente da mesma forma. Quando eu vou criar um, quando eu vou criar outro. Crie sempre métodos de instância. Sempre. Em algumas exceções, quando você perceber que o método estático nunca vai ser, por exemplo, sobrecarregado, ele vai ser único na aplicação, você cria um método estático e deixa ele lá. Caso contrário, crie métodos de instância. Tá? Eu me estendi um pouco mais nessa aula. Na próxima aula nós vamos ver um exemplo na prática, a gente vai criar tudo. Se ficar dúvida, você deixa uma mensagem que eu vou tirar. Forte abraço, beijo no seu coração e nos vemos por aí. Valeu, fui!